As redes e mídias sociais crescem em importância e nem poderia ser diferente. Com mais de 80 milhões de internautas, o Brasil vive um fenômeno que, segundo os estudiosos, está apenas começando. Para conversar sobre o monitoramento das mídias sociais, Cidadania recebe o consultor especialista no assunto, Fábio Luiz. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Eu queria que você explicasse primeiro o que é mídia social. Quais são as mídias sociais? Tá. Hoje a gente confunde muito, né, o que são redes sociais e o que são mídias sociais, né? Então, só para a gente conceituar, rede social é aquele relacionamento que a gente tem entre a família é uma rede social, o grupo de amigos é uma rede social, no seu trabalho, os seus amigos são uma rede social. Mídia é quando essas redes, elas passam para o ambiente da web, né? Então, nós temos a mídia social, como temos hoje Facebook, Twitter. Então, isso é a tecnologia ajudando essas redes sociais a se comunicarem, né? Então, não tem mais o perto nem o longe, tem o conectado agora. Então, essas são as mídias sociais, são esses canais na web. E de que maneira essas redes sociais, essas mídias sociais estão suplantando as mídias tradicionais, ou seja, televisão, rádio? Qual é o momento atual do Brasil? Muita gente fala que, como já falou antigamente, né, jornal vai deixar de existir. Eu acredito que as mídias tradicionais elas estão se reinventando, né, o que a gente chama de cross-mídia, né? Ou seja, eu tô na TV, mas a TV tem que me fazer linkar aí até as internet para falar com a pessoa, para interagir. Então, a gente é muito comum a gente estar na TV, no celular, pela internet, nas mídias sociais. Então, acho que a principal função dessas mídias hoje, para não caírem, né, não caírem em desvantagem, é conseguir linkar o cidadão que ele veja aquilo no jornal, na TV e tudo mais, mas que faça ele levar isso para o ambiente web. Então, é criar uma comunicação que o que está no offline, como a gente costuma chamar, o que está no offline também está no online e fazer com que ele interaja, né, com que tenha relacionamento com isso. Então, interagir essas mídias. Agora, com a multiplicação das mídias, aparentemente é difícil você monitorar todas as mídias, mas você é um especialista no assunto. Eu queria que você explicasse o significado do monitoramento, como ele é feito e qual a função dele em termos da empresa e em termos do cidadão. Certo. Bom, hoje não tem aquela questão, né? Quando a gente fala uma questão de empresa, eu não tenho meu canal oficial no Facebook, então eu não estou nas mídias sociais. Hoje não tem mais isso. Você está querendo ou não, né? Então, você tem que saber agora como aproveitar, né? Como monitorar tudo isso para você tirar proveito, tirar insights para a sua marca, enfim, como pessoa e tudo mais. Então, aí, no caso, empresa também vale para o profissional. Para o profissional também, liberal, exatamente, né? Profissional liberal também. Até mesmo pela política, quando a gente fala de políticos, de candidatos, também é válido, tá? Então, hoje nós temos diversas ferramentas aí no mercado que você consegue monitorar todas essas mídias, né? Umas ferramentas um pouco menos, outras um pouco mais, depende do que você vai analisar, qual que é o seu objetivo. Mas é importante, muito importante, a gente fazer toda essa análise, né? Saber o que estão falando, porque nas mídias sociais a pessoa é o que ela é, né? Então, é a pessoa verdadeira ali. Então, você consegue saber, se você for uma empresa, se ela está gostando do produto ou não, o que ela acha da marca, né? Se você for um candidato, qual que é a opinião dela quanto à sua candidatura, quanto à sua proposta. Então, acho muito importante essa questão de você conseguir monitorar e entender. E com isso, mas não só monitorar e esquecer, né? Você tem que saber monitorar e também tirar proveito disso. Quais são os insights que você tira para isso? Que, se for empresa, que eu tenho que melhorar, onde eu tenho que trabalhar para fazer com que o público se identifique mais comigo, né? Então, se eu sou proprietário de uma marca, ou de uma empresa, ou exerço um determinado serviço profissional liberal, e quero monitorar quantas vezes o meu nome, a minha marca aparece na internet e em outras mídias sociais, o que eu devo fazer? O conselho aí é você pegar uma ferramenta mesmo, né? Porque hoje você consegue talvez monitorar em cada mídia, né? Um exemplo, vai lá no Facebook, tenta descobrir que estão falando de mim ali, né? Mas não é uma coisa tão... Aí aparece o nome lá por extenso da sua marca, exatamente. Aí você, cada vez que é mencionado, aparece naquele íconezinho, a marca vermelha. Mas aí não é uma questão tanto qualitativa, né? Você também não é nem qualitativa nem quantitativa, né? Porque você não sabe exatamente quanto estão falando, você não vê tudo. Hoje, com as ferramentas, elas conseguem vasculhar todas essas mídias, né? Em busca dessas palavras-chave que você cadastrou, sua marca, um termo específico, e que você consegue monitorar. Com isso, você consegue saber o quê? Qual que é o impacto da sua marca, ou seja, quantas pessoas estão sendo impactadas com esses posts, com esses comentários. Você consegue identificar o sentimento desse comentário. É positivo, é negativo, é neutro, então você também consegue identificar e também descobrir quem mais influencia a sua marca, quem mais fala. As ferramentas hoje, elas possibilitam inúmeras funções. Nós estamos falando de internet, basicamente, né? Principalmente. Com certeza. Pelo menos. Agora, o que acontece quando você acessa
Você, por exemplo, entra num site de busca, como o Google. Você tem ali meios de colocar. Cada vez que você é mencionado, você é citado, aparece ali. E às vezes até aparece algo que você não fez ou escreveu, alguém postou como se fosse você escrevendo, já aconteceu até no meu caso. Cartas para políticos que eu jamais escreveria elogiando e outros que eu escrevi falando mal que eu também não fiz. Quer dizer, aí já gera um problema jurídico. Nesse caso, o que você aconselha a fazer? Quando a gente fala questão de mídias sociais, é meio complicado porque, não que não seja uma terra de ninguém, né? Mas o conteúdo está ali para todos e todo mundo gera esse conteúdo. Como né? filtrar a informação? Melhor Como filtrar a pergunta. informação? Como eu te falei, essas ferramentas trazem muito isso. Então, primeiramente, vamos lá, eu tenho só uma empresa, o que eu quero filtrar nesse meu monitoramento? Então, o que a gente costuma chamar é lição de casa, né? Então, antes de eu ir numa plataforma, alguma coisa para me ajudar a monitorar, o que eu quero monitorar? Quais são as palavras? Qual o universo que eu quero mencionar? Então, a gente pega lá, faz uma listinha de tudo que a gente quer monitorar, tudo que a gente quer filtrar. Tudo aquilo que é positivo e tudo aquilo que é negativo. Então, a gente começa a ter o conteúdo relevante para a gente realmente. Então, primeiramente, é fazer esse filtro. Ou seja, um filtro quantitativo. Quantitativo, exatamente. Para vir só aquilo que não vem, que a gente chama de lixo, né? Não vem o lixo que eu quero monitorar. Quero monitorar somente aquilo que é importante para a minha marca. Fábio, na sua empresa você tem profissionais eficientes para executar. Qual o perfil do profissional para trabalhar nesse serviço, nessa função? Mídias sociais, né? Primeiramente, é gostar desse mundo, né? É gostar de estar conectado, como ele chama, né? E ser muito atualizado, né? Porque o ontem nas mídias sociais, o hoje, na verdade, já é o antigo, né? Já é muito antigo. Então, você tem que estar muito conectado, muito atento a tudo que está rolando e às muitas tendências. Primeiro, também ser comunicativo, querendo ou não, você tem que saber se relacionar com as pessoas, né? Ter um bom senso de quando, vamos supor, se eu sou uma empresa, eu contrato alguém para fazer isso para mim, o funcionário tem que saber quando ele tem que ser sempre muito simpático, né? Também tem toda essa questão que o pessoal fala, né? Que por telefone, se você falar com uma voz meio estranha, o pessoal sabe que você está estressado ou não está sendo simpático. Isso é a mesma coisa. Então você tem que saber como portar. Então tem uma pessoa que saiba se portar, saiba falar, né? Atualizada. Aplicando aqui no campo da política, por exemplo, você vai ter que ter um conjunto de ghostwriters, ou seja, aqueles escritores fantasmas que sejam capazes de colocar no Twitter, ou no Facebook, em outras mídias, ou em outras redes e mídias sociais, o recado como se fosse o próprio político. Exatamente. É aquela questão, quando você monta um canal nas mídias sociais, seja você uma empresa ou um político, você tem que dar uma personalidade para aquele canal. Por quê? Eu, quanto usuário, eu estou indo naquela mídia social para conversar com você, seja marca ou candidato, alguma coisa. Então, o modo que você fala ali dentro, você tem que dar uma personalidade para aquela pessoa. Né? Então, como você falou, se alguém está produzindo esse conteúdo, todo mundo que está produzindo tem que produzir de uma linguagem igual, única, uniforme, para entender o quê? Para que quem está lendo perceba que é o político ou a empresa falando aquilo, né? Que é o candidato falando aquilo. Agora, isso aí já exige uma certa qualidade, um certo preparo que as pessoas muito jovens não têm certa facilidade de executar. Né? É a estratégia, né? Antes de você entrar, você tem que ter uma estratégia. Então, quanto tempo você forma, por exemplo, uma pessoa que na rede social vá responder pelo político? Olha, Um treinamento, né? Quando a gente está falando na questão de você ter que montar uma estratégia, então a pessoa ela tem que estar muito em sintonia com tudo o que está acontecendo. Falando de candidato, tá? Política, uns 6 meses, vai para você colocar a pessoa no contexto, ela saber, enfim, todas os objetivos e tudo mais, e entender, se atualizar, uns 6 meses para a pessoa ficar boa, né? Ou seja, falando em tese, porque aqui também a gente não pode fazer propaganda, né? Se o candidato vai concorrer à eleição, para uma eleição municipal, em outubro, parece que é 7 de outubro, né? Então, 6 meses antes já teria que ter alguém trabalhando nisso. Isso, né? Estruturando, né? nesses canais, montando, né? Vamos supor, é aquele erro, né? Porque, vamos supor, eu vou entrar no rede social, vou entrar no Facebook, porque Facebook é moda? Não. Eu tenho que identificar se o meu público está ali ou não. Meu público está ali? O público que eu quero atingir está ali? Então, tá muito bem, tá ali. Então vamos fazer toda a estratégia, como eu vou me comunicar. Você falou do Facebook, tá? Já sem querer interromper, mas eu quero pegar essa oportunidade para te perguntar o seguinte: por que o Orkut, que era o campeão de acessos aqui no Brasil, campeão digamos assim, de associados, perdeu a liderança agora para o Facebook? Você acha que é um fator psicológico? É da forma como as pessoas se apresentam? É a forma de comparecer, de interagir nessa rede social? Na verdade, é o que todo mundo fala, né? Que
dizem que o futuro do Facebook o fim está próximo, alguns falam isso, né? Então, é aquela questão, né? É a novidade, né? Então, o Facebook é novo, todo mundo então vamos entrar. Então, hoje, o Orkut, eu vejo ele como um grande fórum, na verdade, nada mais que isso. Eu, pelo menos, já não tenho meu Orkut faz um bom tempo, né? Então, as pessoas entram ali, na verdade, para entrar em alguma comunidade. Então, essa mudança, eu acho que se dá pela questão de novidade. Todo mundo está falando, então todo mundo está no Facebook, então vamos entrar também. Não falo que... Não vejo Por que possível. dizem que o Facebook está próximo do fim? Porque, se você analisar, faz uma análise, né, de todas as mídias sociais que surgiram antigamente. Tinha inúmeras antes de surgir o Facebook. Todas tiveram seu nascimento, ascensão, caiu. Então... Hoje o e-mail é coisa do passado, né? Na verdade... Praticamente, né? A não ser para informação corporativa. Corporativa, exatamente. Mas todo mundo troca informações ali pelas mídias sociais, né? Então, vai da mídia social também se inventar. Acho que o Orkut, ao meu ver, tá? Fábio falando, eu não vejo que ele soube se atualizar para conseguir acompanhar essas novas tendências e comportamentos. Por isso que o Facebook acabou ganhando uma grande praticamente toda a fatia aí, né? Agora, do ponto de vista, vamos falar do ponto de vista inverso. Como o cidadão que não quer ser importunado, que é aquele que entra no Facebook apenas para trocar opiniões culturais, etc., e que não quer ser atingido por apelos ao consumo, como ele pode se defender? É meio complicado, né? Porque você está em mídias sociais e você já está se expondo um pouco, né? Hoje, cada plataforma, cada mídia aí que você acessa, você consegue restringir o seu perfil, né? Então, o que eu quero que eu publico que vá para todo mundo ver? Então, uma forma disso, por exemplo, quando a gente fala de plataformas que monitoram, se eu coloco no meu Facebook meu perfil privado, essas plataformas não me monitoram. Tá? Então, já é uma forma de você estar atento no seu perfil ali para restringir aquilo que você quer que vá ao público ou não. Essa é uma forma de você já se restringir. Outra questão, acho que é o bom senso, né? Aonde você vai conversar, né? Se eu vou falar algum perfil público, isso, querendo ou não, você vai abrindo brecha para alguém falar com você também, né? Das empresas ali te cercarem. Né? Então, é ter o bom senso de onde ir, de onde não ir, o que falar, o que não falar, tudo isso. Na verdade, o recado... tanto do comerciante quanto do político, é tentar convencer aquele meio que frequenta a mídia social que o seu perfil é o melhor, que o seu relato é o verdadeiro e tal. Ou seja, há uma carga de psicológico muito grande aí. Agora eu te pergunto, num tempo em que as pessoas têm uma certa resistência e são bastante críticas quanto ao que é oferecido em termos de consumo, e em que a crise de representatividade dos políticos está evidente no mundo inteiro, como vencer isso? É uma boa discussão isso tudo. Bom, primeiramente, eu acredito que as empresas, nas mídias sociais, elas não devem buscar vender um produto. As pessoas eu como usuário, não busco isso numa mídia social, né? Eu estou ali porque eu quero me comunicar, interagir. Eu quero discutir o seu produto, o seu comportamento, a sua candidatura como político, a gente quer discutir. Eu não quero que você imponha na minha cabeça que esse é o certo e pronto, acabou, né? Então, tem que ter esse bom senso das empresas, dos candidatos, de saberem gerar esse conteúdo e como falar, para não ser uma coisa muito, como eu posso, assim, uma forma que não deixe a pessoa pensar, vamos dizer assim, né? Ele não pode impor nada. Ele tem que lançar um conteúdo que a pessoa consiga ler, entender e falar, não, eu não concordo, eu concordo, né? E não impor contra isso. As mídias sociais têm que ter essa liberdade, as pessoas buscam isso. Você chama bastante atenção para dois aspectos, relacionar-se e interagir. Sim. Qual o segredo dessas duas, para ser competente nessas duas atitudes aí? Isso é um grande problema que a gente encontra muito hoje. Às vezes a gente encontra alguma fanpage, por exemplo, no Facebook, de uma empresa que não atualiza o conteúdo há tempo, né? Esse é o problema. Se você entrou, você tem que ser ativo, tá? Então, a pessoa respondeu, falou com você, elogiou, fala um obrigado, né? Agradece, responde de imediato. Não demora para responder. Esse que é o problema, você demorar também para responder. Tem que ser um tempo curto, né? Por mais que a pessoa comente uma coisa neutra, mas interage de alguma forma com ela, fala obrigado, nossa, esse ponto de vista seu realmente é verdade, a gente vai estudar, vai analisar. Então ela tem que perceber que o que ela falou tem importância para a empresa ou para o candidato. Então ela tem que sempre ter uma resposta para isso, mesmo que seja um obrigado, alguma coisa assim, mas sempre tem que ter. Qual o potencial gerador de empregos dessa função? Olha, vem crescendo muito, vem crescendo muito.
você começa a fazer umas buscas em alguns sites, você vê vários, precisa ser analistas de mídias sociais, né? O que está se procurando muito hoje. E o problema é que talvez não tenha pessoas preparadas para essa função. Primeiramente que mídias sociais ainda é um assunto muito novo, né, no mercado, então está cada um trabalhando de uma forma, né? Ninguém está seguindo um objetivo, né? Não tem uma linha de raciocínio ali para seguir, para trabalhar, como fazer ou não fazer, né? Diferente que a gente está no marketing, nós temos a Bíblia do Kotler lá que te guia, né, nas ações. Mídias sociais não, então está tudo muito novo e é aquela coisa, né? Sem mexer no Facebook, sem trabalhar com mídias sociais, esse é o problema, né? Então as pessoas, elas têm que, primeiro tem que estudar muito, né? Não é só sem mexer, vou trabalhar, não, você tem que mexer, você tem que entender, tem que ler muito sobre isso, né? Saber essa questão de relacionamento, querendo ou não um pouco de psicologia, porque você lidando com pessoas, é constante, então você tem que saber como lidar com isso, né? O Tribunal Superior Eleitoral recentemente vetou qualquer manifestação, inclusive até de pré-candidatos, no Twitter. Primeiro, você acredita que isso vai acontecer também com relação às outras mídias sociais? O Facebook, por exemplo? Primeiramente, eu vejo isso errado, tá? Porque se a gente fala hoje que as mídias sociais é onde o pessoal está se comunicando, as pessoas se comunicam, né? É onde elas vão buscar informação, seja de produto ou de um candidato que ela quer votar, que ela escolhe, como que você vai proibir que o candidato converse com a pessoa pelo Twitter, né? Então, primeiramente, por que só o Twitter e não as outras mídias? Né? A tendência, a meu ver, é que também queiram legislar sobre Mas eu acho errado porque manifestações das mídias. As mídias sociais é uma forma de relacionar, é um outro canal para se relacionar, né? Então, eu acho isso errado. Acho que tem que estar liberado. Você acha que o tribunal perdeu o bonde da história, isso? Acho que perdeu. Acho que não tem como negar que a pessoa não vai falar, porque senão vai estar todo mundo falando do candidato e o candidato não vai poder falar nada dele ali para se defender e nada mais, do ponto de vista dele. Mas enquanto o tribunal decidiu, isso aí é lei, é indiscutível. Como escapar dessas limitações? Você que é um expert nisso. Nesse caso, vamos no cenário atual só Twitter, tá? Então, tá proibido só Twitter, né? Então, acho que é ser mais ativo nas outras mídias, né? Então, identificar onde o público está, né? Ali naquelas mídias e fazer mais ativo ali, né? Não tem como você dar uma brecha para aquela mídia ali, porque acho que não é viável, já que uma vez é proibido e pode ter circunstâncias maiores aí. Então, acho que é você construir, né, esses outros canais, nessas outras mídias, um canal ativo, né, que tenha conteúdo relevante, tudo mais para talvez suprir essa questão do Twitter, né? Um exemplo, por exemplo, quando aconteceu a convocação para a marcha contra a corrupção aqui em Brasília e em outras capitais, por exemplo. Aqui em Brasília reuniu em 7 de setembro 25 mil pessoas. Esse seria um exemplo, então, de como fazer a coisa e não ser, de uma forma não ser personificado uma punição para alguém? Exatamente. Atribuído, né? um culpado? Exatamente, porque tudo começa, como você falou agora, exemplo, na manifestação. Alguém lançou, vamos fazer isso e todo mundo estava aqui para fazer. Por isso a questão de você monitorar, você pode identificar possíveis manifestações como essa, né? Então essa é a importância de você também ficar monitorando. Mas, do ponto de vista, acho que isso, proibir o uso é bem errado. Bem errado. Obrigado, Fábio, pela sua presença aqui. Obrigado. Cidadania conversou com Fábio Luz, especialista em monitoramento das mídias sociais. Para enviar críticas, sugestões ou mesmo baixar uma cópia desta entrevista ou de qualquer outro programa, acesse www.senado.gov.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.